Olá, bem-vindo ao canal, continuando com a nossa temática aí do fim dos tempos. Hoje eu vou iniciar com uma pergunta e ela já é bem sugestiva já, tá ok? Já é a última hora no relógio de Deus? Sabemos que estamos estudando aí sobre o fim dos tempos e essa pergunta aqui que eu coloco para vocês tem muito a ver com os nossos dias aí. Então vocês veem a imagem aí e vê também um relógio aí com a bandeira de Israel, o que tudo isso tem a ver com os dias de hoje. Vamos lá então. Como vocês acompanharam, nos últimos vídeos eu falei sobre as visões de Daniel e as revelações que João teve no Apocalipse. Então, da visão do texto que nós vimos em Daniel, nós vimos o sonho de Nabucodonosor, que Deus deu a revelação a Daniel. Né? Eu coloquei aí para vocês verem a estátua, ela está de lado aí, porque eu vou fazer um comparativo também com o capítulo 7 de Daniel, onde ele recebeu as revelações. Como vocês veem aí, quem assistiu os outros vídeos pode fazer bem a comparação. Então, no capítulo 2 nós vimos que Nabucodonosor teve um sonho e Daniel fez a revelação. Aqui nós vemos a cabeça de ouro que representa a Babilônia. Nas visões de Daniel, o leão alado aqui representa a Babilônia. Depois nós vemos a parte dos braços de prata, representando o Império Medo-Persa, e aqui o urso com as 3 costelas na boca. Depois nós vemos o Império Grego, representado por essa parte de bronze da estátua, e aqui o leopardo de 4 cabeças. E nós vemos aqui os pés, as pernas de ferro, representando o Império Romano, e nós vemos os pés de barro e ferro, representando o chifre pequeno que aparece no capítulo 7. Nós também vimos sobre a mulher e o dragão, capítulo 12 de Apocalipse. Como vocês veem aqui, o dragão, a primeira cabeça aqui representando o Egito e a Síria, e acompanhando a linha aqui, vocês podem ver que essa daqui representa a Babilônia, esta aqui representa o Império Medo-Persa, esta cabeça do dragão representa a Grécia, e as pernas de ferro e o monstro estranho representa aqui o Império Romano. Essa pequena parte, né, dos pés de ferro e barro representa um período que nós ainda não atingimos na história da humanidade. Quem acompanhou os outros vídeos aí pode ver que eu falo de uma situação que acontece no futuro. Então, praticamente da estátua para cá, essa parte inteira da estátua, ela já aconteceu. Até aqui vai até o período de Cristo, como aqui também. Tá? Então nós temos aqui uma boa parte das revelações do livro de Daniel, do capítulo 2, do capítulo 7, e uma boa parte do que passa a representação do capítulo 17 de Apocalipse, um pouco do capítulo 12 e do capítulo 13, que eu vou abordar em outro vídeo, mas todas essas partes do dragão, essas cabeças, e a maior parte dos animais e a maior parte dos metais estão no tempo passado, estão no pretérito. Tá? É algo que já aconteceu. E eu vou destacar aqui o que faz parte do futuro, que ainda é o tempo que nós vamos atingir. E só que aí o que acontece? As pessoas perguntam, mas por que não aconteceu? Por que teve esta pausa? Porque eu costumo dizer o seguinte, nós temos uma vantagem sobre os apóstolos e os teólogos da antiguidade. Por quê? Nós temos algo que eles não tinham, nós temos a revelação mais completa e nós temos Israel. Eles não tinham, a partir do ano 70 em diante, nenhum dos teólogos que surgiram tinha a nação de Israel como um relógio de Deus, mostrando o fim dos tempos como nós temos. E
para quem conhece um pouco a história, sabe que o Estado de Israel ele foi fundado um período depois. E eu peguei o texto aqui de uma profecia que está no livro de Isaías, capítulo 66, versículo 8, que diz o seguinte: quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas logo que Sião esteve de parto, deu à luz seus filhos. Essa revelação, essa profecia de Isaías fala dos nossos dias, dos dias do futuro, fala de Israel. E a parte do versículo que eu destaco aqui é: nasceria uma nação de uma só vez e num só dia? Pois bem, Israel nasceu em um só dia. Isso aconteceu no ano de 1948, no dia 14 de maio. E vocês têm aqui um jornal da época, tem inúmeros jornais, mas eu coloquei esse para a gente poder ver como foi dado essa notícia. E aí vocês veem aí que é nascido o Estado de Israel. E está um pouco pequeno, mas vocês vão ver aqui que está 14 de maio de 1948. A ONU constituiu a criação do Estado de Israel nesse período. Coisas que dependiam de Israel, da realização dessa profecia, ficou mais palpável. Por isso que eu digo que estamos na última hora. Por quê? Só faltava essa profecia para se cumprir, para começar a continuidade do sonho de Nabucodonosor, para a realização das visões de Daniel e para a manifestação das revelações dadas a João no livro de Apocalipse. Então é algo que nós temos, que os apóstolos não tinham, os teólogos da Idade Média não tinham, e nós podemos vislumbrar naquilo que está escrito na palavra de Deus no Antigo Testamento. Muitas profecias não se cumpriram ainda para o povo de Israel. O que aconteceu nesse período é que as pessoas começaram a fazer muitas interpretações. Antes da fundação de Israel, todo mundo fazia interpretação, pegando promessas de Israel e colocando para a igreja. Mas Deus é fiel nas suas promessas e ele cumprirá todas para com Israel. Há uma distinção que devemos fazer com respeito a Israel e igreja. Deus escolheu uma nação entre os povos, entre todos os povos, e ela se chama Israel. E o próprio Jesus mesmo se utiliza de uma parábola e faz essa distinção entre Israel e igreja. Algo que eu vou estar falando nos próximos vídeos. Tá? Mateus 24, 32 e 33 diz o seguinte: aprendei, pois, da figueira a sua parábola. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo, mesmo às portas. Isso, aqui Jesus menciona a parábola da figueira, e figueira representa Israel. Queremos entender a história, queremos compreender os fins dos tempos, nós devemos olhar para Israel. As promessas de Israel dadas, as promessas feitas a Abraão, as promessas dadas a Israel, elas terão seu pleno cumprimento na vinda de Jesus Cristo. E isso é algo que nós devemos ter em mente, porque algumas promessas foram dadas a Israel, outras promessas superiores foram dadas à igreja, promessas terrenas dadas a Israel, promessas nas regiões celestes dadas à igreja. Tá? Então é algo que a gente tem que começar a observar. E a palavra de Deus é bem clara quando você começa a ter essa perspectiva para poder fazer a interpretação, fazer a distinção da igreja e Israel, começa a se fazer mais claro alguns preceitos que já eram dados antes da fundação do Estado de Israel. Então, a partir de então, houve muitas vertentes criadas após o ano 70, muitas vertentes sobre o fim dos tempos. Só que quando nós fazemos essa distinção, as coisas começam a ficar mais claras. E é isso aí. Eu vou estar colocando agora para vocês
alguns links dos outros vídeos que eu falei, da estátua de Nabucodonosor, dos sonhos de Daniel, da Mulher e do Dragão. Vou estar colocando o link para vocês aí. E vocês podem estar acompanhando para se aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto. E esse tema não acaba por aqui, porque é algo bem mais abrangente. Então, todas as vezes eu vou estar postando algo a esse respeito. Para você que acompanhou até aqui, se inscreva no canal. Se você gostou, dá um like aí. Compartilhe com os amigos. E Deus abençoe. Até a próxima.